queridos, aqui é o Juninho do Espírito Santo, canal Dependentes de Cristo. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição no canal e estamos aqui com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. E a lição hoje, lição número 4, ela vai falar a respeito de a construção do templo enfrentou oposição. Essa é a lição número 4, uma lição que na verdade ela foi escrita em 1993 e a CPAD ela publicou novamente essa lição, até por causa da pandemia, até por causa de tudo que ocorreu, mas para nós estudarmos novamente. E é uma alegria, claro, estudar sempre a palavra do Senhor, falar a respeito dessa palavra que é tão maravilhosa, essa palavra que nos ajuda, essa palavra que nos dá alegria. O textuário diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro que se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo de número 4. Tá com a luzinha aqui, né, para eu poder enxergar ali. Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então aqui é a lição número 4. Essa lição ela começa falando a respeito da história de Neemias. A história aqui da construção do templo, que enfrentou oposição. E você viu no versículo que eu li agora sobre o muro. Sobre o muro até a sua metade. Só que o que ele dizia aqui, no versículo que eu li, falava que o povo ele se inclinava a trabalhar. Não era um povo preguiçoso, era um povo que estava inclinado a trabalhar. O que quer dizer isso? Era um povo que estava voltado ao trabalho. Era um povo que queria fazer a obra do Senhor ali. Por quê? Por causa da construção do muro. Quando nós olhamos isso, nos chama a atenção sobre inclinar-se a trabalhar para o Senhor. Muitos querem, muitos não querem. Muitos têm o desejo de trabalhar. Muitos têm o desejo de não fazer nada. Absolutamente nada. Mas nós olhamos esse texto no livro de Neemias, essa parte aqui dizendo inclinar a trabalhar, que nos chama bem a atenção. E aí nós vamos lendo a introdução já, diz que o altar havia sido restaurado. Vamos lá, vamos ler aqui. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Fala em Esdras. A vida espiritual dos judeus que haviam retomado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces no templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. E aqui nós vamos ver, então, dizendo de Zorobabel, dizendo do rei Ciro da Pérsia, que havia aqui ajudado eles, estava com o coração voltado. Foi feita uma concessão pelo rei Ciro sobre como a promessa de Deus mesmo quando o povo voltasse. O lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Os sacerdotes já revestidos e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem o Senhor conforme instituição de Davi, rei de Israel. Então você pode observar tudo isso nesse momento aqui que eu leio com você. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo. Por que isso? Porque é claro que quando você alcança algo que é para a glória de Deus, que você faz, o teu coração pula de alegria, salta de alegria, porque você vai estar fazendo algo para o Rei dos Reis, para o nosso Senhor. É automático isso. Quando nós fazemos para Deus,
nosso coração se alegra porque nós estamos fazendo o melhor para a glória dele e não para a nossa particular. Continuando aqui. Que as suas vozes se ouviam de muito longe. A alegria deles era tanta. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro da Pérsia, como foi lido, como foi falado aqui, despertamento dele. Por quê? Porque havia uma promessa, havia um chamado, ele era separado, ele foi ungido para abençoar o povo de Israel. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Ele fala de 1911, Daniel Berg, Gunnar Wingre, e todo esse movimento pentecostal, línguas de fogo, os dons espirituais, todo esse despertamento que ocorreu, esse movimento pentecostal que aconteceu e que foi maravilhoso e que nos alcançou, e estamos aí pentecostais para a glória de Deus. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é instrumento de ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo, e aqui Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. O que nós entendemos aqui, pessoal, também? Como o Senhor, ele fala aqui do Espírito Santo, dos últimos tempos, falou da reedificação da igreja, e falou do movimento pentecostal, e ele chega nesse momento que ele fala sobre o Espírito Santo ser quem é, sobre esse movimento dentro da igreja, sobre esse amor que ele tem pela igreja. Diz aqui, o Espírito Santo, ele coloca sentimento em nós, reverência pela igreja, pela palavra de Deus e pela igreja, porque nós amamos a igreja. Sabe que nesses dias que algumas vezes a igreja não esteve aberta, e agora está, mas com muitas restrições, nós temos sofrido com isso, porque é muito bom, como diz a Bíblia, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É maravilhoso estar na casa do Senhor. E nós vemos também que a igreja tem sido ensinada aqui. Por quê? Porque ela é instrumento de Deus aqui na terra, para alcançar vidas, para alcançar pessoas que estão perdidas, pessoas que não tiveram encontro com o Senhor ainda. Essas pessoas, elas precisam ser alcançadas, e a igreja tem esse papel. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, passaram a morar na terra dos samaritanos. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria. Então, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Então, nesse meio, houve essas raças, surgiu esse povo samaritano, e que era considerado impuro pelos judeus, não poderiam se misturar, e aí houve essa divisão entre eles, e eles não se gostavam. Por isso a samaritana, lá no poço, quando Jesus se encontrou com ela. Por isso a passagem do bom samaritano também, que ali demonstra o amor do Senhor, sem fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque os judeus que estavam ali, tanto levita como sacerdote, eles viram um judeu caído ali, da mesma raça deles, o mesmo povo deles, e eles ignoraram. E aí vem um samaritano e ajudou, para você observar essa acepção. Mas entrando na história aqui, dos samaritanos que se opuseram à construção do templo, diz aqui que os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou
a enviar cartas ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Eles começaram a inventar coisas, acusações, para que o rei desse um jeito de parar aquilo. Eles então passaram a praticar isso. E quantas vezes você, que faz a obra do Senhor, é acusado injustamente? Por quê? Por estar fazendo a obra do Senhor. É engraçado isso, que quando você faz uma coisa que não é na obra do Senhor, as pessoas nem ligam, acham normal. Mas quando você passa a fazer algo de Deus, quando você é acusado por coisas que você não fez, e se levantam pessoas contra você. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou sustar a obra. Isso está escrito lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21. Como explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto da construção do templo. Mas aí aconteceu tudo isso. E aí nós vemos a continuação do texto, aqui, dizendo assim: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. E aqui fala sobre recorrer a Deus, é orar a Deus, é buscar a Deus, é pedir socorro para o Deus dos deuses, o Deus maior, o Deus que é o Deus verdadeiro. E aqui diz que a própria vida dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. E aqui ele fala nos dias do rei Ezequias, foi cercado pelo rei da Síria, e numa noite o anjo do Senhor matou 185 mil soldados. Poder, imagine, poder com a sua espada. Era só orar, buscar a Deus ali naquele momento, e Deus com certeza responderia, porque era um projeto de Deus para a vida deles. Daí fala nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Exemplos aqui de busca a Deus, e Deus sempre respondeu. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, tinha até então confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças esgotaram, não teve mais condições de resistir. Quando nós estamos na nossa força, pessoal, irmãos queridos, nós não conseguimos. Mas quando nós dependemos do Senhor, aí o negócio fica diferente. As coisas passam a ser diferentes. Porque daí Deus está no negócio. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema acusado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus Todo-Poderoso, e uma vez que o ministério da fé é guardado em pura consciência. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Como que ele poderia conseguir força? Aqui diz que ele estava manchado. Zacarias capítulo 3, versículo 3. O sumo sacerdote e líder religioso do povo estava com suas vestes manchadas. Eu pedi para Deus limpar, para Deus agir, para poder ter força para não desistir. Então, vários motivos fazem as pessoas desistirem. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus, o povo em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com entusiasmo e muito unidos. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus. E agora? Onde estava Deus? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se. Por quê? Porque cessou ali, parou. Mas teve pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que ajudaram Judas para trazer Jesus foi de curta duração. E aqui diz, desânimo dos judeus.
Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. E assim nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes, muitos pastores, líderes, obreiros, irmãs que desistem e param no meio do caminho. Desistem de lutar, falam, não vou mais lutar, e se acomodam. Não é hora de se acomodar, é hora de se animar. Diz aqui que o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Alguns se conformam e nós temos visto muito isso nesse tempo de pandemia, de dificuldades, pessoas se acomodando, pessoas esquecendo de Deus, pessoas não querendo buscar mais a presença do Senhor. Nós temos visto isso e é momento de buscar, é hora de buscar, porque é bem no momento dessa luta, dificuldades, que nós precisamos crer no Senhor, buscar Ele e Ele vai nos ajudar. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar suas próprias casas. Outros foram cuidar dos seus afazeres, esquecer a obra do Senhor. Outros falaram, não é hora, não é momento mesmo de construir. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes, buscassem a Deus em oração, pedindo oração para as dificuldades, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então é isso que nós estamos enfrentando hoje. Diz aqui a construção do templo enfrentou oposição. Nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar dificuldades, lutas, mas não devemos desistir de maneira nenhuma. Não devemos parar, devemos continuar, devemos fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Que você que está me assistindo aí, sendo da Escola Bíblica Dominical ou não, anime-se. Volte a praticar as coisas para Deus. Volte a ter um encontro com o Senhor. Não desista, não pare no meio do caminho. Tá difícil, tá complicado, mas não pare. Deus vai dar a vitória para você. Acredite, confie. Confia no Senhor como você confiava antes. Acredite e em nome de Jesus você vai conseguir essas oposições contra você. Você vai vencê-las. Vai vencê-las e vai continuar fazendo a obra do Senhor. E lá na frente você vai ter na tua vida um testemunho que você vai falar, poxa, eu consegui vencer. Eu alcancei essa vitória, tanto que eu procurava, que eu buscava. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Abraço pessoal da EBD+, que tem nos ajudado aí. Auxílio EBD também. Jardiel, um abraço para você. Professora Maria, irmão Daniel. Todos aí, Mateus de Sorocaba, Rafael de São Paulo, irmã Simone de Minas Gerais. Pessoal aqui da nossa cidade de Telêmaco Borba, que tem me apoiado também nessas aulas de escola dominical. Tá bom? Janice lá, do pastor Caramuru, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pessoal, a todos. Márcio Mainardes, um abraço para você também. Amigos aí que têm nos assistido, pastor Samuel, que é o nosso pastor presidente aqui, Samuel Azevedo, um abraço também. Toda a minha família aqui, toda a minha família do Projeto Cura, toda a minha família da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, no qual eu dirijo, e todos os meus alunos aí de ensino religioso, filosofia, sociologia, ensino cristão. Pessoal, abraço. Mas curta o canal, inscreva-se no canal, dá um like aí nos vídeos, nos ajude, tá bom? Conto com vocês. Um abraço, paz do Senhor, Deus abençoe e